Aí, eu quero fazer uma oração importante que possa e que venha abençoar a sua vida. Só para recapitular e você saber o que deve fazer, eu vou só repetir. Quem não assistiu domingo, tem lá na internet a reunião publicada, questão de você ter interesse lá. Mas eu só queria recapitular para você entender. Os samaritanos, eles não se dão com os judeus, já explicamos aqui o motivo. Os judeus sempre consideraram os samaritanos um povo inferior. Os samaritanos, por sua vez, não se consideravam judeus. E essa rixa já vem de muitos e muitos anos. Jesus, então, com o objetivo de alcançar uma mulher, porque ele sabia que ela teria fé, e através dela muitas outras pessoas seriam e poderiam ser alcançadas. Jesus decidiu entrar em Samaria, na província, no estado de Samaria, e ele parou na cidade chamada Sicar, que faz parte desta província. Ele mandou os discípulos irem comprar comida, porque eles estavam cansados, com fome, e cansados da viagem. Os discípulos saíram para comprar comida e Jesus assentou-se ao lado de um poço onde se tira água. E de repente veio a mulher samaritana. Aquela mulher tinha uma vida completamente bagunçada, conturbada. Ela já havia tido 5 maridos. E o homem com quem ela estava agora morando não era marido. E ela aproximou-se do poço. Então Jesus, quebrando aquela tradição de que o judeu não fala com o samaritano, Jesus pediu a ela água, dá-me de beber. Ele estava com sede, ele pediu a água que resolve, que sacia a sede física do nosso organismo. E ela então respondeu, surpresa, dizendo: como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana, como quem diz, vocês se consideram superiores e você está falando comigo, ainda está me pedindo água? Jesus então respondeu para ela, se referindo, melhor dizendo, a esta água que sacia a sede física. Ele disse primeiramente para ela: mulher, se você tivesse o dom de Deus e você soubesse quem é o que te pede, eu é que lhe daria água viva. Você é que me pediria e eu te daria água viva. Água viva significa a vida espiritual que nós recebemos quando passamos a crer de fato, de verdade, em Jesus. Em seguida, ainda pensando de uma maneira literal, natural, aquela mulher pensou que Jesus estava falando de uma água muito profunda. E ela disse: você não tem, o poço é profundo, e você não tem como tirar, como quem diz, aonde você vai arrumar água viva? Então a água viva não tem nada a ver com esta água que nós bebemos para saciar a sede física do nosso corpo físico. Jesus então, se referindo
a esta água que bebemos para saciar a sede física, ele disse: mulher, se você beber desta água, quem bebe desta água, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele está falando da vida espiritual, que nós recebemos através dele. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a partir do momento que uma pessoa passa a crer em Jesus de fato, de verdade, e esse crer não é simplesmente acreditar que ele existe, porque muitas pessoas neste mundo fazem isso, acreditam que Jesus existe, mas elas nunca entregaram as suas vidas. Então, o crer significa entregar-se totalmente. Então, a partir do momento que alguém passa a crer em Jesus, a ponto de entregar-se totalmente para Ele, esta pessoa então passa a receber desta água viva, que é a vida espiritual. Mas isso não significa que receber esta água viva, essa vida espiritual, é um ato único ou momentâneo. Conheci Jesus, me converti, passei a crer em Jesus e recebi essa água viva, recebi vida espiritual. Então agora eu não preciso mais continuar bebendo desta água. Não. Vai precisar continuar junto a essa fonte que é Jesus e continuar bebendo. Nós temos que continuar bebendo desta água viva, que é a vida espiritual que ele trouxe. A mulher então foi ouvindo tudo aquilo, até que chegou um ponto que Jesus, para mostrar para ela, começar a mostrar para ela quem ele era, ele começou a mostrar que conhecia todas as coisas da vida dela. Ele disse: vai buscar o teu marido, até porque, pela tradição, um judeu não poderia falar com uma mulher publicamente sozinho, só ele e ela, não podia fazer isso. E ali estava ele, sozinho com aquela mulher falando. Ele disse: vai buscar o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: bem disseste, porque você já teve 5. E esse que está com você agora não é o teu marido. Para quê? Para acusá-la, condená-la? Não. Jesus tinha um objetivo. Ele queria mostrar para ela quem ele era. Ela, para mudar de assunto, ela disse: mas os judeus dizem que para adorar tem que ser em Jerusalém, os samaritanos dizem que é no monte. Jesus, então, vamos ler aqui para você entender e você compreender o que o Espírito Santo quer. Versículo João 4, versículo 19. No versículo 18, Jesus disse: porque 5 maridos já tivesse, esse que você tem agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. No versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Até aquele momento, ela imaginava que Jesus se tratava apenas de um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis: em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes me crer que vem a hora quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, judeu, veio deste povo, desta raça, judeu, e através dele veio salvação. Então ele não está dizendo assim: os judeus é que vão salvar o mundo. Não, ele está dizendo que do judeu vem a salvação, porque dessa nação veio Jesus, judeu. Então a salvação vem dos judeus, se referindo que deste povo veio o Salvador.
Versículo 22, ele disse: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para os seus adoradores. Olhe para mim, por favor. Então, olhe para mim. Jesus deixou claro que a questão não é o lugar. Os samaritanos, olhe para mim, dizia: nós temos que adorar no monte. Os judeus diziam: não, mas tem que adorar em Jerusalém. Jesus deixou claro que a questão não é lugar, nem monte, nem Jerusalém. A questão é a atitude e o que acontece com os verdadeiros adoradores. A questão não é o lugar, a questão se trata dos que de fato vão conseguir adorar a Deus de uma maneira agradável. E explica que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em verdade significa sinceridade. A adoração para Deus, ela tem que ser sincera. Nós falamos aqui domingo, muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas, às vezes vão mantendo, não é que mantém, mas entre aspas, um relacionamento com Deus na base da hipocrisia, de uma maneira superficial. Muita gente cantando, muita gente às vezes orando, muita gente louvando, mas aquilo é só de boca. Por quê? Porque o coração de muitos estão longe de Deus. Quando eles saem do culto, eles vão viver as suas vidas da maneira que eles querem, e como sempre viveram, de acordo com esse mundo. Então, esse tipo de adoração não presta, não serve. Qual é a adoração que serve para Deus? É aquela que é feita com sinceridade, em verdade, e em espírito e em verdade. Em espírito significa que, por causa de uma atuação do Espírito Santo, nós somos movidos, o nosso espírito é movido para adorar a Deus. Então não é questão de lugar. Nós podemos adorar a Deus aqui, você pode adorar a Deus lá num lugar na sua casa, embora você precisa vir congregar, você pode adorar a Deus, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. A questão não é o lugar, Jesus deixou claro, não é lugar. A questão é quem faz, quem apresenta essa adoração e como ela é apresentada. Então, se eu quero que Deus se agrade da minha adoração, você quer que Deus se agrade da sua adoração, ela tem que ser feita em espírito e em verdade. Tem que existir uma sinceridade muito grande da sua parte para com Deus. E o Espírito Santo, evidentemente, age e motiva o nosso espírito nesta adoração a Deus. É esta adoração que serve. Em seguida, versículo 24, ele disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olhe para mim, Deus é espírito. Deus não é um ser físico, no sentido de que carne e sangue. Ele não é físico e ele não está limitado a tempo nem espaço. Ele é Deus, é espírito e verdade. Então, Deus não está limitado a um espaço, nem está limitado ao tempo. Ele criou esse universo, uma coisa que a nossa mente não consegue mensurar a grandeza desse universo. São bilhões de galáxias, cada uma delas com trilhões de estrelas. É uma coisa que a gente não consegue mensurar. Ele criou tudo isso, mas ele está acima do contexto dessa coisa tão grande, tão grande, tão grande. Ele não está limitado nem a esse espaço, nem ao tempo. Jesus disse: Deus é espírito, não é um ser físico,
carne e sangue, não está limitado a tempo ou espaço. E ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. O que aconteceu ali? Olhe para mim, por favor. Jesus se revelou para aquela mulher. Ela disse: eu sei que vai vir o Messias, ele vai ser chamado de Cristo. Até aquele momento ela pensava que Jesus era um profeta, mas ele disse: não, eu sou esse que fala contigo. Quer dizer, o Messias, o Cristo, sou eu. Ele se revelou para ela. Se revelou para ela. O que aconteceu a partir daí? Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher, né? Por causa da cultura. Não é que os discípulos ficaram com malícia. Ah, Jesus está dando em cima da mulher. Não é isso. É porque pela cultura, jamais o judeu poderia falar com uma mulher publicamente sozinhos. Ele não poderia fazer isso. E ela então se tratava de uma samaritana. A coisa era... Então eles ficaram surpresos, mas ninguém perguntou nada. Versículo... E disse, eu vou repetir, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Olhe para mim, por favor. A partir do momento que Jesus se revelou para aquela mulher, sendo ele o Messias, sendo ele o Cristo, aquela mulher creu de tal maneira, abriu o coração de tal maneira, que ela entendeu que agora ela tinha uma coisa muito importante para fazer. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir na cidade. Eles estavam num lugar isolado, distante. Ela tinha que ir para a cidade para quê? Para passar para os outros a experiência que ela teve. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. E o que ela fez? Ela largou o seu cântaro. O cântaro é um instrumento, um equipamento necessário para se tirar a água do poço. Por que ela largou o cântaro? Ela largou o seu cântaro e saiu. Ela não se prendeu ao cântaro. Largou o cântaro e saiu e foi para a cidade para quê? Agora eu tenho que anunciar o que eu encontrei, a experiência que eu tive. E o resultado foi extraordinário. Porque diz a Bíblia que muitas pessoas vieram até Jesus porque creram no que ela falou. E outras tantas passaram a crer porque ouviu ele pregar. Aconteceu algo extraordinário na vida daquela mulher. O cântaro iria atrasá-la no objetivo de levar para os outros o que Jesus, a experiência que ela teve.
espiritualmente falando, nós temos que entender que, a partir do momento que conhecemos Jesus, quem revela Jesus ao nosso coração é o Espírito Santo. Jesus não está na semelhança humana mais. Ele morreu, ressuscitou, passou a ter um corpo ressuscitado, ressurreto. Depois de vários dias ele voltou, está lá assentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, e enviou o seu Espírito. Quem revela o Espírito Santo, quem revela Jesus ao coração de uma pessoa? É o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo revela Jesus ao nosso coração, a primeira coisa que tem que acontecer é uma transformação dentro de nós. Uma transformação dentro de nós. Afinal de contas, agora, eu passei a crer no único e verdadeiro Senhor e Salvador. As transformações que vêm por esta fé, através da fé nele, elas têm que acontecer. Porque assim está determinado. Além disso, as pessoas ao nosso redor, elas acabarão vendo a transformação. Esse é outro ponto. Mas por que que a pergunta é por que que a mulher largou o cântaro? Porque o cântaro pesado na mão iria atrasá-la naquele objetivo que agora ela tinha no coração. Eu tenho que, como em outras palavras, eu tenho que correr lá na cidade e contar para as pessoas o que aconteceu comigo. Eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias. Largou o cântaro. Então, este cântaro, nós espiritualmente falando, nós não, literalmente falando, nós não andamos carregando cântaro. Mas espiritualmente falando, o cântaro representa aquilo que pode nos atrapalhar, nos atrasar ou até nos impedir nos objetivos nosso para com Deus e Deus para conosco. Em outras palavras, a pessoa vem, o Espírito Santo dá à pessoa a oportunidade de conhecer Jesus. Quem revela é o Espírito Santo. O pastor pode pregar, ensinar, mas quem revela ao coração da pessoa é o Espírito Santo. Ele que revela Jesus. Você entender, só existe um Salvador, só existe um caminho. Agora eu creio, agora eu entendo, agora eu tenho essa consciência. Esta fé tem que levar a pessoa a alcançar transformações, por dentro e por fora. Mas a partir dali também é preciso entender. Deus tem objetivos através do que Ele fez na minha vida para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas muitas das vezes, cristãos conhecem Jesus e eles continuam carregando os seus cântaros. Eles continuam mantendo na vida determinadas coisas que atrasa o objetivo com Deus. Há pessoas que espiritualmente já poderiam estar lá na frente. Pelo tempo que elas ouviram, conheceram Jesus, já era para elas estarem lá na frente, espiritualmente. Às vezes elas estão lá atrás. Se diz assim, quanto tempo você conhece Jesus? Há quanto tempo o Espírito Santo revelou Jesus para você? Às vezes a pessoa diz, muito tempo. Aonde você está
em relação aos objetivos com Deus e Deus para com você. Às vezes a pessoa que deveria estar lá na frente, ela está lá atrás, porque está carregando o seu cântaro, ela não larga o seu cântaro. Às vezes o cântaro é o orgulho que está dentro dela. A desgraça do orgulho dentro dela não permite ela avançar, não permite ela correr espiritualmente, não permite ela ir para frente espiritualmente, tá lá atrás, porque tá carregando um cântaro e tanto muito pesado, orgulho. Às vezes os objetivos que a pessoa tem na vida, é um cristão, mas os objetivos que a pessoa tem em primeiro lugar é o seu cântaro pesadão nas mãos. Está na igreja, ora, canta, tal, mas e aí? Qual é o objetivo principal? Pô, eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter mais coisas, eu tenho que conseguir mais bens, eu tenho que conseguir mais não sei o quê, eu tenho que crescer financeiramente. Esse objetivo de avançar financeiramente está em primeiro lugar dentro da pessoa. Ela está dentro da igreja, ela diz, não, eu sou evangélico, mas o objetivo de ganhar dinheiro e mais dinheiro está em primeiro lugar dentro dela. É o cântaro pesadão que está na mão, que a pessoa ainda não largou para correr nos seus objetivos com Deus. Às vezes o objetivo da vida sentimental está em primeiro lugar. Está dentro da igreja, mas não pensa em outra coisa, ou pensa nisso mais do que qualquer outra coisa. Não, eu tenho que ter um namorado, não, eu tenho que casar. O objetivo para a vida sentimental está em primeiro lugar. Não é que não possa ter, não é que não possa querer ser abençoado profissionalmente, não é que não possa querer ser abençoado sentimentalmente. O problema é que essas coisas estão dentro da pessoa acima de tudo. Está carregando um cântaro violento na mão. Então poderia correr nos objetivos com Deus, mas não consegue. São pessoas que, se você olhar, analisar, e aí, quanto tempo ouvindo a palavra de Deus? Faz uma medida, calcula, pega uma trena, é uma trena, não é trena, que pega uma trena espiritualmente falando. Mede aí com a trena espiritual. Não tem trena espiritual, tá? Depois vai dizer, o bicho falou que tem uma trena espiritual. Estou brincando, mas faça de conta que tivesse uma trena espiritual do tempo que conheceu Jesus. Aonde você está? Ou aonde você deveria estar? Pô, eu deveria estar lá na frente. Por que não está na frente? Porque muitas das vezes não quer largar o cântaro. Às vezes o cântaro de um é a família. Ele está em primeiro lugar. A família. Jesus disse, olha, se alguém amar o pai, a mãe, irmão, irmã, filho, filha, tal, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes tem gente que não vai para frente espiritualmente. Porque o amor que tem pelo filho, pela filha, pela mãe, pelo pai, está acima do amor em relação ao Senhor Jesus. Em outras palavras, a família está em primeiro lugar no coração. Esse é o seu cântaro, se você vive assim. Esse é um dos cântaros que você carrega. Você, de repente, vem à igreja, o outro vem à igreja, mas é orgulhoso pra caramba. É orgulhosa. O orgulho cega. O orgulho tira até a sabedoria, a inteligência da pessoa. Tem gente orgulhosa, pode ter 30 faculdades. Às vezes, desculpa o termo, mas às vezes você fala assim, às vezes a pessoa é tão burra, é tão burra
para determinadas coisas, mas tem que dar 30 faculdades, 30 diplomas na parede. Fez faculdade de tudo, estudou para tudo, mas às vezes não consegue entender, compreender nada. Às vezes, qual é o problema? Tem um problema mental. Não, não é mental. Às vezes a pessoa é tão orgulhosa, o orgulho, ele vai tirando até a inteligência da pessoa. O orgulho é uma desgraça que vai cegando, vai fechando o entendimento da pessoa. Às vezes, cristãos já poderiam estar lá na frente espiritualmente, mas às vezes eles são muito orgulhosos. E o orgulho não tem nada a ver com aparência. Não confunda orgulho e humildade com aparência, não quer dizer nada. A pessoa pode ter uma aparência de ser uma pessoa muito simples. As pessoas até confundem pobreza com humildade. Às vezes elas veem uma pessoa pobre, ela fala, não, fulano é humilde. Não quer dizer nada. Pobreza, humildade, tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ser muito pobre e cheia de orgulho. A pessoa pode ser pobre e humilde. A pessoa pode ser rica. É difícil achar, mas a pessoa pode ser rica e ser humilde. Pode ser rica e ser orgulhosa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas a pessoa é orgulhosa. O Espírito Santo fala, vai para cá. A pessoa escuta, mas não vai. O Espírito Santo diz, larga isso aí. A pessoa orgulhosa, ela não larga. O Espírito Santo diz, você tem que se arrepender disso aqui, mudar isso aqui. A pessoa não muda. Mas está dentro da igreja. Está ouvindo a palavra de Deus, às vezes há muito tempo, mas está carregando um cântaro pesadão nas mãos. Então, eu preciso correr, eu preciso me apressar no objetivo com Deus e Deus para comigo. Mas eu não consigo. Por quê? Porque todo mundo, todos sem exceção, conheceu Jesus, conheci, o Espírito Santo revelou Jesus para mim. Então as transformações vêm para dentro de você, para a sua vida, interiormente, principalmente. Essas transformações serão reconhecidas e vistas por outras pessoas. Deus tem um objetivo para com você e através de você, mas você tem que largar o cântaro, botar o negócio no chão. Foi isso que ela fez. Quem era ela? Aquela mulher. As pessoas olhavam para ela, essa mulher aí, essa mulher já teve 5 maridos, e agora ela está junto com outro sujeito que não é nem marido, é uma vida bagunçada, é uma vida de trevas. Mas ela se tornou uma missionária praticamente, a partir dali. Porque ela conheceu Jesus, reconheceu, creu, esse é o Messias, esse é o Cristo. Então tem uma coisa muito forte, uma coisa muito grande que aconteceu comigo, eu tenho que me apressar para falar com os outros o que eu recebi, o que aconteceu comigo. Que maravilha. Mas aí com o cântaro, eu não vou chegar logo. Largou o cântaro e foi. Então é preciso verificar. Quem já largou o cântaro? Eu larguei o meu cântaro, o bispo. Era uma pessoa orgulhosa, arrogante, ou então era uma pessoa materialista, tudo para mim era o dinheiro. Eu mandei o cântaro para o chão. Bispo, tudo para mim era família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. Meu filho. Chegou, estufava o peito para falar, meu filho. O filho parecia um deus, a minha filha parecia uma deusa. Eu tratava os meus filhos como se fossem deuses e tal. Eu mandei o cântaro para o chão. Aí dá para se apreciar espiritualmente, não há dúvida. Você pode não ter, bispo, eu não estudei, eu não tive oportunidade de estudar, não sei nem assinar. Tem gente que diz, eu não sei nem assinar, eu não sei ler. Tem gente que não sabe. Ainda assim, você pode se apressar, avançar, crescer espiritualmente, ter grandes experiências com Deus e ainda ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, para transmitir
o que aconteceu com você para outras pessoas. Você pode ter feito, eu fiz 30 faculdades. Se não abrir o coração, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, o que é preciso fazer? Entender. Passei a crer nele. O Espírito Santo revelou Jesus no meu coração. Aconteceram transformações em você? Você pode dizer, eu sou outra pessoa. Graças a Deus. Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar. Não quer dizer que todo mundo vai se tornar um pastor, todo mundo vai se tornar um obreiro, todo mundo vai se tornar alguém com uma posição dentro da obra de Deus. Não quer dizer isso. Mas todo aquele que tem esta honra e esse privilégio de conhecer Jesus, todos têm a responsabilidade de passar para os outros o que aconteceu com você. Tem que passar para os outros o que aconteceu comigo. Tem gente por aí que não crê, que não vai crer, que vai para o inferno, que não vai crer, nem até o último minuto da vida, tem. Mas tem gente esperando uma chance. Tem gente precisando de uma chance. Para que Jesus fez tudo aquilo? Parou ali no poço, ficou ali esperando. Por quê? Porque ele sabia, tem uma mulher aqui nesse lugar. E quando eu me revelar para ela, ela vai crer. E através dela outras tantas pessoas crerão. Eu vou ficar aqui. Ele ficou aqui. Para que o Espírito Santo revelou Jesus para você? Para quê? Para quê? Para você, para a pessoa ficar dentro da igreja, vendo os anos se passarem e continuar carnal, vivendo na carne? Para continuar vivendo dividido entre Deus e o mundo? Para continuar fazendo dos seus filhos os seus deuses? Meu filho, só falta pendurá-lo numa parede e cair de joelho. Meu filho, minha filha. Ora, nós temos que amar as pessoas. Se amar a sua esposa, o seu marido, amar os seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, está na Bíblia. Uma coisa é amar, outra coisa é endeusar, idolatrar. Para que o Espírito Santo trouxe você, revelou Jesus para você? Para você ficar dentro da igreja, os anos se passando, você, como é que eu multiplico minha grana? Para você continuar um eterno tio Patinhas ou uma tia Patinhas? Não, o negócio é dinheiro. Pô, tem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, dinheiro. Estou com 2 casas, agora eu quero ter 3, agora eu quero 4, estou com 3 carros, 2 carros, agora eu quero ter mais dinheiro. Para quê? Para que o Espírito Santo revelou Jesus para você? Para quê? Você continuar com essa mágoa desgraçada no coração que não larga? Foi atingido, foi prejudicado, seja lá o que foi, mas está às vezes há anos e anos e anos ouvindo sobre aquela desgraça. Tem que perdoar, se liberta da mágoa, mas não perdoa. Perdoa. Para que o Espírito Santo trouxe e revelou Jesus? Para continuar mentindo? Para continuar mentindo? Para continuar roubando? Para continuar sendo desonesto? Para continuar sendo um trapaceiro? Um malandro? Uma malandra? Para que ele trouxe? Para isso? Não, não acredito não. O Espírito Santo revela Jesus para que sejamos primeiramente salvos. E através de nós, outros têm oportunidade de alcançar essa salvação. Nós temos que nos apressar. O Espírito Santo lhe trouxe para quê? Revelou Jesus para quê? Para que a pessoa continue sendo uma mulher fofoqueira, que fica bisbilhotando a vida de todo mundo, quer saber da vida de todo mundo? Foi para essa miséria que o Espírito Santo revelou Jesus? Não acredito nisso, não.
aquela mulher tinha uma vida muito ruim, muito errada. 5 maridos. Jesus disse: esse que está contigo não é teu. Tu está aprontando. Estava em adultério. Mas ele se revelou para ela. Houve uma transformação. A partir daquele momento, uma transformação. Ela entendeu, uma coisa muito forte, muito grande aconteceu comigo. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, largou o cântaro e se apressou. Então, todo mundo tem que largar o cântaro, se não largou ainda. Quando a gente larga o cântaro, aí a gente consegue se apressar. Qual é o seu cântaro? Tem um cântaro ainda com você? Tem. Eu sou uma pessoa orgulhosa, beça. Ou você larga esse cântaro, ou então você vai ficar anos e anos na mesma situação espiritual. Mesma situação. Vamos falar com Deus. É só um exemplo aqui. Não estou falando. Vamos orar depois. Vamos falar com Deus. Aí fala 12 minutos e não tem mais o que falar. Consegue ter uma vida de oração. Fale com Deus. Ó Jesus, eu sei que o Senhor foi ali e voltou. É a oração da pessoa. Você está quanto tempo ouvindo a palavra de Deus? É que eu não tenho vontade de orar. Eu não sei o que falar. Eu orou 12 minutos e eu me canso. Ainda está nessa situação ainda? Vamos buscar a presença de Deus. Adore a Deus. Enquanto o outro que largou o cântaro e se apressou, está ali às vezes já batizado no Espírito Santo, adorando a Deus em outras línguas, porque recebeu o Espírito Santo. Às vezes o outro está ali na reunião, ó Espírito Santo, está olhando para o relógio, oramos 3 minutos, está doido que acabe a oração. Parece que a gente está orando há 5 dias. Por quê? Porque não há vida espiritual, não há força, não há vida espiritual, de fato, de verdade. Mas Jesus, conhece Jesus há quanto tempo? Há muito tempo. Mas por que não consegue se apressar? Ah, vai ver. Vai ver. Tem um monte de pessoas carregando, não é nem um cântaro, pô, é uma caixa d'água. Aqui atrás tem uma caixa d'água. Parece que 20 mil litros. Tem gente carregando uma caixa d'água nas costas. É o orgulho, é o filho que é primeiro lugar, é o marido que é o Deus, é a esposa que é o Deus, é o carro que é o Deus. Ah não, o negócio eu quero saber como é que eu vou crescer financeiramente e tal. Os objetivos não tem sido o reino de Deus em primeiro lugar. Tem sido outros. Então a gente vai orar, a gente vai pregar, enquanto as pessoas poderiam se apressar espiritualmente, avançar, alcançar grandes transformações e passar essas transformações para outras. É um monte de gente carregando cântaro pesado na cabeça. Então tem que decidir. O que faz? Ou larga o cântaro e se apressa nos objetivos com Deus, ou vai ficar vendo o tempo passar? Decisão é da pessoa. Não tem meio termo. Não adianta ou mergulha de cabeça. Mergulha de cabeça. Mergulha de cabeça. O sujeito diz: não, eu quero ser paraquedista. Pô, mas para ser paraquedista tu tem que treinar, mas tu tem que pular do avião. Não tem paraquedista que não pula. Então no quartel, paraquedista,
tem lá uma espécie de torre, 30 metros. Aí dá uma paraquedazinha pequena para o cara pular dos 30 metros, é treinamento. Pula aí, meu irmão. Aí o sujeito começa a amarelar ali nos 30 metros. Pô, se você não pula 30, tu vai pular 10 mil metros? Não vai. Tu vai pular 5 mil metros? Não vai. O sargento chega e fala, e aí, tu vai ou não vai, cara? Não, sargento, meu coração está pulando e tal. Faz o seguinte, pega a tua roupinha, some daqui. Mas tudo bem, o outro conseguiu pular dos 30 metros. Agora você quer se formar um paraquedista, né? Tu quer pegar a tua boina vermelha, se achar que arrebenta, tal, beleza. Vai para o avião. Chega no avião, o sujeito olha lá, por 5 mil metros. Agora não tem volta. Não tem volta agora. Agora não tem negócio de, não, fica aí no avião, depois tu desce lá, toma um lanchinho. Não. Ali é o seguinte, o cara mete a botina, desculpe a falar, ele mete a botina nas costas do cara agora. Agora ele faz assim, ó. Pá! Você se vira agora. Ou é tudo, nada. Agora ele vai ter que se virar. Não tem negócio de, ô sargento, eu estou pensando na minha vida. Não. Agora nós já estamos aqui agora é uma prova final, meu amigo. É uma prova final. Ou tudo ou nada. Então o cara ajoelhou, amarelou, ficou sentindo mal, nervoso e tal. Não, ninguém vai falar, vem cá, fulano, vamos conversar aqui. Não vai conversar. Ali é um chutão nas costas, é uma butinada nas costas do cara e ele vai. Ou ele puxa o negócio do barbante para abrir a paraquedas, ou então um abraço. Escolhe o cemitério para onde ele vai. Está escutando, sim ou não? Sim ou não? Tem coisas na vida secular, não tem nada a ver. Tem coisas na vida secular que é tudo ou nada. Com Deus é a mesma coisa. Eu largo esse cântaro e me apresso. Ou você vai ficar por aí. Tem gente não da nossa, mas às vezes até aparece aqui. O pastor Bruno, o pastor Israel, escuta isso direto aí, de vez em quando, eles encontram pessoas por aí. Tem gente que fala assim, eu lembro de vocês, que vocês eram pequenininhos. Não é assim? Isso é direto. Cresceram, hoje eles têm filhos. E muitas dessas pessoas nunca saíram da mesma situação espiritual. Entende, sim ou não? Nunca saíram da situação espiritual. Mas eles escutam isso aí direto. Encontrou, fora os que passam aqui, aparece aqui. Falou, pastor Bruno, eu lhe vi quando era pequenininho. É isso aí. Os anos se passaram. Elas continuam na mesma situação espiritual. Então eu quero fazer uma oração. Para terminar, deixa eu ler aqui rápido. Eu vou só resumir. Versículo 28, quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, ela chegou lá e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, será este o Cristo? Ela estava como quem diz, olha, é o Cristo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39, veja que coisa extraordinária. Muitos samaritanos, daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, muitas pessoas naquela cidade se converteram através dela. A mulher ontem
É mais ou menos assim. Ontem era uma mulher com a vida toda arrebentada, 5 maridos, está em adultério, está com outro que não é dela, é uma vida desgraçada. Hoje, no outro dia, esta mulher está vendo muitas pessoas sendo alcançadas, ganhou muitas almas para Jesus através do testemunho dela. E diz a Bíblia, versículo 41, versículo 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto, e sabemos que este é o verdadeiro Senhor e Salvador. Então, olhe para mim, o Espírito Santo revela Jesus através de nós, para transformar nossa vida, nos dar salvação, e Ele quer que através de nós a gente leve para os outros aquilo que aconteceu conosco. Essas outras pessoas, primeiramente, elas vão se voltar, se chegar a Jesus pelo que nós falamos, pelo que viu em nós. Depois elas mesmas vão adquirir a fé na palavra. É assim que funciona. Então a mulher vem, a esposa vem com o coração aberto e crê, e manda o cântaro dela para o chão. Pá! Ela é uma mulher orgulhosa, ela é uma mulher assim, ela é uma mulher não sei o quê, ela joga o cântaro dela no chão. As transformações acontecem com ela. O marido vai ver: pô, minha mulher está diferente. Não é que minha mulher está fanática, não. Minha mulher está diferente. Minha mulher agora está uma mulher tranquila, uma mulher de paz, uma mulher... Minha mulher era uma barraqueira, super barraqueira. Agora minha mulher é uma mulher, diferente. Agora é uma mulher sábia, uma mulher diferente e tal. Ele vai ver a transformação. Passa para ele. Passa para ele o que aconteceu com você. Eu conheci Jesus. Ele pode passar a crer em Jesus pelo que ele viu em você. E ele, buscando Jesus, ele vai ter agora uma fé direta pela palavra que ele vai receber. É assim que funciona. Mas se não larga o cântaro, não consegue se apressar, avançar, evoluir espiritualmente. Às vezes poucas transformações acontecem ou demoram a acontecer. Fora aqueles que escandalizam. Fora aqueles que escandalizam, que às vezes vê anos se passarem, meses se passarem, e não vê nenhuma transformação no parente, não vê, só fala assim: está na igreja, é da igreja tal, mas continua mentindo. Pô, meu cunhado é o maior trambiqueiro, continua trambiqueiro. E minha mulher continua aquela super barraqueira. Ela é uma super barraqueira, continua barraqueira. Ou o meu marido é um homem egoísta. Egoísta. Esse sujeito não vive o casamento. Não tem casamento. Esse sujeito parece um espião secreto, um cara da CIA. Tem esposa que não sabe nada da vida do marido, sabia? Sabia disso? Quando o cara morre, é que ela vai saber que ele tinha conta no banco, que ele tinha não sei o quê, que ele tinha não sei o quê. Não já viu essas histórias, sim ou não? O cara era quase um espião da CIA, da KGB. Era o casamento dele. Bem ou mal, vida sexual. Conversa com a mulher. A esposa quer conversar com ele, falar, está sentindo, passando. Parece que casou com um poste. Mulher vê o sujeito na igreja. Os meses passam. Ele continua um poste. Fica difícil. Mas não, ela viu uma transformação. O meu marido era um poste. Ele só se aproximava de mim para ter relação sexual. Pô, agora não. O marido tem consideração, conversa comigo, me respeita, amor. Pô, agora eu tenho um marido, um companheiro, um amigo. A mulher viu uma transformação nele. Passa para ela. O que aconteceu com você? Fala: não, eu conheci Jesus. E eu quero que você conheça esse Jesus.
esta mulher pode ser alcançada através do seu marido. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Então, através dela, e ela falou com muitos homens, e ela não tinha respeito naquele lugar, porque 5 maridos, e agora ainda está com outro que não é dela. É a mesma coisa que, mais ou menos, pegasse uma prostituta que está lá no cabaré, está aprontando tal, de repente essa mulher vai e conhece Jesus e aqueles homens não a respeitam. Não é que ela vivia lá no cabaré, mas a vida dela era complicada. De repente essa mulher vem transformada, modificada, fala: eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Mas as pessoas viram mudança nela, por isso que foi atrás dela. Foram atrás dela porque viram a transformação nela, e através dela muita gente foi alcançado. Então o que nós estamos fazendo? Pergunte-se para você, faça algumas perguntas para você. Largou o seu cântaro? Jesus se revelou, o Espírito Santo revelou Jesus para você. O que aconteceu com você? Bispo, transformações. E eu larguei o meu cântaro e me apressei, estou me apressando e estou trabalhando, não só orando, para que outras pessoas, através da minha vida, sejam alcançadas. É isso aí. É isso aí. Graças a Deus, glória a Deus. Vá avançando nos seus objetivos com Deus e Deus contigo. Não, bispo, eu estou carregando uma caixa d'água, não largo. Estou ouvindo a palavra de Deus um bom tempo, mas eu não largo, o orgulho está aqui. Ó, bispo, minha cabeça é só dinheiro. Eu não sou tio Patinha, eu sou já um avô Patinha. Se eu, vem na igreja, oro, eu estou orando, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Em vez de adorar a Deus, está, como é que eu faço para multiplicar o meu dinheiro, Senhor? Minha grana, queria comprar mais uma casa, queria comprar mais um sítio, queria comprar uma fazenda. Como é que eu faço? Sua cabeça é dinheiro. Tu tem uma caixa d'água, está carregando uma caixa d'água. Uma caixa d'água, né? Não, eu estou aqui, fui prejudicado por alguém, está aqui, guardei, passou meses, anos, não, eu não aceito perdoar. Tu vai para o inferno. Você vai para o inferno se você não perdoar. E se você não perdoar, você não é perdoado, nem perdoada. E se ocorrer a sua morte física, na mesma hora, os demônios vão arrancar puxar sua alma para baixo. É para baixo. Não caia na besteira que esses artistas, essa gente pensa por aí que fulano morreu, está lá em cima, está jogando futebol, está compondo, está escrevendo lá em cima. Vai nessa não. Todo mundo que morre famoso por aí é essa conversa. A pessoa às vezes está lá, já está lá, questão de segundos, nem sei se é segundos, a alma e o espírito deixou o corpo, meu irmão. Não teve salvação, os demônios puxa para baixo. O inferno está nas profundezas da terra. O inferno não está lá em cima, nas profundezas da terra. Lugar de prisão espiritual. Como tem presídios físicos, existe o inferno, que é lugar de prisão. Jesus disse: o fogo lá não cessa, o bicho não morre, é tormento o tempo inteiro. E lá estão também muitos e muitos demônios que ficaram lá, estão lá. Por que você não avança? Porque eu acho que eu não tenho que perdoar. O problema é seu. E se morrer, pode ser membro da igreja do Novo Nascimento. Não pensa que todo sepultamento, gente que não se converteu, não abriu o coração, não pensa que o bispo vai lá, o bispo vai dizer: está lá no céu cantando louvor. Não precisa fazer nada disso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
Não é porque é membro da igreja do Novo Nascimento que quer dizer que está com a salvação assegurada se não abrir o coração, se não faz o que Deus quer. Então, eu quero fazer uma oração. Você tem que perguntar para você mesmo, não é para mim não, é para você. Está carregando algum cântaro? Decide, ou joga ele no chão para você começar a se apressar espiritualmente, as transformações virão. E através de você, pessoas poderão ser alcançadas. Não larguei o cântaro, tem que largar. Bispo, eu já larguei o cântaro, larguei mesmo. O que você tem que fazer? Ore. Peça o Espírito Santo para que através de você outros sejam alcançados. Outros sejam alcançados. O marido era um poste. Outros. Agora quem tem que olhar para o relógio sou eu aqui, senão eu passo do horário. Um espião da KGB. Cara, não fala nada com a esposa. E o seu marido? Não sei de nada. A vida dele é secreta. É um espião da KGB. É um espião da KGB, da CIA, qualquer lugar e agência de espionagem. É espião. A mulher vê esse homem mudado. Pô, o cara agora conversa, é amigo, expõe. Olha, consegui isso, ganhei isso, paguei aquilo. Está aqui. Tem sujeito, eu já ouvi cada história. Sujeito, ele tem lugar secreto para guardar a carteira dele. A mulher dele é honesta, não vai roubar dinheiro dele não, mas ele é assim, ele é o espião. Ele tem um lugar secreto para guardar a carteira dele. Aí a mulher vê que agora ele é diferente. Ela está vendo uma transformação. Fica fácil esse homem passar fé para ela, porque houve uma transformação. A mulher era uma super barraqueira. Dentro da igreja ela, ó Jesus. Aqui dentro da igreja ela, ó Jesus. Vai lá, super barraqueira. O marido vê, pô, minha mulher não é mais super barraqueira, minha mulher é outra mulher agora. Fica fácil passar fé para esse homem e por aí vai. Então a mulher com a vida errada, em pouco tempo estava ganhando almas. Porque creu, largou o cântaro. Então vamos orar. Pergunte se você tem que largar algum cântaro, se tem, larga. Porque se você não largar, daqui a pouco você vai ver essas criancinhas aí, que às vezes acaba o culto, vem aqui, abraça, me abraça, tal, falam as coisas delas aí, as histórias delas, dá umas misturadas, me abraça, me abençoa, eu abençoo. Daqui a pouco você vai ver essas crianças, rapazes e moças, e você espiritualmente está lá no final da fila ainda. Daqui a pouco você vai ver pessoas que chegaram na igreja agora e daqui a pouco estão sendo usados por Deus. Você está lá no final da fila. Por quê? Porque não larga o cântaro. Então, hoje é dia de largar o cântaro, se não largou. E se não largar, depois do que ouviu hoje, acho muito difícil largar. E aí não é culpa minha, a culpa não é minha. Nós estamos querendo que as pessoas se apressem nos seus objetivos com Deus. As coisas de Deus nós temos que querer avançar, querer correr, porque não dá tempo para perder muito tempo não. Não dá muito tempo para perder. Vamos falar com Deus, fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos. Esqueça-se de tudo lá fora, vamos falar com Ele, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos. É muito simples. Olhe para dentro de você. O Espírito Santo revelou Jesus para você.
E de lá para cá, o que houve? Houve uma transformação dentro de você? Você largou o seu cântaro e se apressou? E através de você, até outras pessoas têm sido alcançadas? Ou você continua carregando o seu cântaro? Os tempos, dias, meses, anos se passaram e você continua bem atrasado, atrasada, retardado, retardada espiritualmente. Aquela mulher largou o cântaro. O cântaro é importante, era usado para tirar água, mas aconteceu algo muito mais importante na vida dela. Ela encontrou o Messias, o Cristo, o Salvador, e entendeu que tinha que correr para passar para os outros o que havia recebido. Não foi para viver amarrados, travados, que o Espírito Santo revelou Jesus para nós, mas foi para que nós alcançássemos vida e através de nós vidas fossem alcançadas. Muitos creram pelo testemunho dela e outros pela palavra que Jesus pregou para eles. Ó Espírito Santo, fale com essas pessoas, para que aqueles que estão carregando um cântaro, talvez uma verdadeira caixa d'água na cabeça, espiritualmente falando, abram o coração nesta manhã. Seja este cântaro orgulho, os objetivos que estão acima do objetivo do reino de Deus, seja uma mágoa, um pecado, seja o que for, Senhor, que eles decidam largar, que seja um momento de decisão, um momento em que eles que ainda carregam um cântaro decidam: eu vou deixar o cântaro no chão hoje. Abra o seu coração. Se você não tem carregado mais um cântaro, você já o deixou, peça ao Espírito Santo para lhe usar. Ele pode lhe usar, Ele pode, através de você, alcançar vidas, alcançar vidas que estão perdidas por aí. Mas se você tem algum cântaro para largar,
Você está tendo a chance de largar. Você está tendo a oportunidade de deixar o seu cântaro e se apressar nos objetivos com Deus, e Deus para com você. Aquela mulher entendeu e creu que o que aconteceu com ela era muito forte, muito grande. Ela tinha que levar para os outros e tinha que se apressar. Que assim, meu Pai, aconteça no coração delas, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Aleluia. Fale com Ele. Senhor, por que me pedes desta água? A terra que estás não te acolhe. Não vês que entre nós há um abismo maior que um grande gesto de bondade. Maior que um grande gesto de bondade. Mulher, se tu soubesses, Mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva. Eu sou a fonte eterna de água viva. Sacio a sede, sacio a sede que tu tens de Deus. A água que te peço, a água que te peço, me refrescará. A água que te dou, a água que te dou, te iluminará. Te iluminará. A água que te peço, a água que te peço, vem da terra morta. A água que te dou, a água que te dou, jorra de Deus. Jorra de Deus. Será que em Samaria? Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado? Alguém tem encontrado um trono para Deus. Se a Deus buscares em espírito, em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. Em teu coração. A água que eu te peço, a água que eu te peço, me refrescará. Me refrescará. A água que te dou, a água que te dou, te iluminará. A água que te peço, vem da terra morta. Vem da terra morta. A água que te dou, a água que te dou, jorra de Deus. Jorra de Deus. Será que em Samaria? Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado? Alguém tem encontrado um trono para Deus. Se a Deus buscares em espírito, em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. Em teu coração. Feche os olhos, agradeça a Ele, adore a Ele. Ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Então, quando nós confessamos: ó Deus, eu te adoro, e isto é feito com sinceridade, e o nosso espírito é movido por uma atuação do Espírito Santo, nós conseguimos agradá-lo. Te adoramos, meu Deus, te glorificamos. Muitos de nós vivíamos uma vida pior do que a vida da samaritana.
vivíamos uma vida muito mais destruída e de trevas. Mas em meio a tantas pessoas, o Espírito Santo revelou Jesus ao nosso coração e revelou para nos salvar, nos transformar e através de nós alcançar vidas, não para ficarmos amarrados, travados, presos, andando no mesmo lugar, mas para nos apressarmos nos objetivos para com Deus e Deus para conosco. Venha Espírito Santo, envolva aqueles que estão orando, te adorando, largando os seus cântaros, jogando no chão os seus cântaros, porque querem se apressar, porque não querem mais, Senhor, carregar um peso que venha atrasá-los nos objetivos com Deus. Toca em suas vidas, envolva as suas vidas. A água que o Senhor pediu àquela mulher é a água que sai do poço, queria te refrescar, mas a água que o Senhor deu para ela e prometeu dar aos que creem em ti, esta jorra de Deus. Esta não vem de uma terra morta, mas ela jorra de Deus. Ela nos ilumina, ela não nos deixa em trevas, pelo contrário, ela nos ilumina. Então envolva, Senhor, cada pessoa que está aqui, dá a tua presença para aqueles que estão com o coração aberto, com o coração voltado para ti. Renova-lhes, Senhor, as forças, conceda-lhes vida espiritual, abençoe, e que esta água que podemos beber constantemente, estando junto à fonte, ela venha jorrar através de nós para a vida eterna, e ela possa, Senhor, abençoar outros que estão por aí sedentos. Ó, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome. Levante as mãos aos céus, adore ao Senhor Jesus, adore aquele que é a fonte de água viva, adore a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque Ele é Deus. Nós te adoramos, aleluia. A água que te peço me refrescará. Levante as mãos e cante. A água que te dou te iluminará. A água que te peço vem da terra morta. Vem da terra morta. A água que te dou, a água que te dou, jorra de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado? Alguém tem encontrado um trono para Deus. Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. Pode sentar, batendo palmas. A água que te peço, batendo palmas, me refrescará. A água que te dou te iluminará. A água que te peço vem da terra morta. A água que te dou, a água que te dou, jorrar de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado? Alguém tem encontrado um trono para Deus.
Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. em teu coração. Novamente, a água que me pedes, a água que te peço me refrescará. Me refrescará. A água que te dou, A água que te dou te iluminará. A água que te peço vem da terra morta. vem da terra morta. A água que te dou, a água que te dou, jorrar de Deus. E cantaria, Ó Jerusalém, ó Jerusalém, alguém tem encontrado um trono para Deus. Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em teu coração. em teu coração. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.